Oi, meu nome é Letícia. Cresci no interior do Paraná, em uma casa de madeira simples, repleta de vozes e risadas. Com 7 filhos para criar, meus pais, Pedro e Marlene, lutavam diariamente contra as dificuldades de uma vida humilde. Meu pai era agricultor, a minha mãe era costureira. Não tínhamos muito, mas havia amor, ou ao menos o suficiente para nos manter unidos. Os meus irmãos eram a base do meu mundo. Hélio, o mais velho, era praticamente um segundo pai. Ele ajudava na lavoura e era aquele que sempre dizia o que devíamos ou não fazer. Lourival, o segundo, era o mais calado e fechado, mas tinha um coração enorme. Ronilson, por outro lado, era o espírito livre, o mais rebelde e contestador, o que vivia sonhando com uma vida fora dali. Laís, minha única irmã, era minha confidente. Mais velha, apenas 3 anos, ela me ensinava a costurar, a cuidar da casa e muitas vezes era minha defensora contra os meninos. Já os 2 mais novos, Denilson e Valdir, eram os travessos da casa, sempre correndo por todos os lados, inventando brincadeiras e confusões. O nosso lar era pobre, mas barulhento e cheio de vida, até que tudo desmoronou. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe adoeceu gravemente. O que parecia ser uma gripe logo virou algo mais sério e a febre nunca passou. O pior momento da minha vida foi segurá-la pela mão enquanto ela respirava pela última vez. Meu pai, abalado pela perda, tentou seguir em frente, mas ele também ficou doente e em poucos meses partiu. De repente, éramos 7 órfãos. Hélio, já casado, assumiu o papel de líder e fez o que pôde para ajudar. Lourival e Ronilson seguiram caminhos diferentes, cada um buscando trabalho em lugares diferentes. Laís foi trabalhar como doméstica em outra cidade, prometendo que um dia me buscaria. Denilson e Valdir foram acolhidos por parentes próximos. E eu fui morar com a tia Lourdes, irmã da minha mãe, em Maringá. Na casa da tia Lourdes, a vida era dura, mas tinha regras. Ela era uma mulher rígida, que trabalhava como cozinheira em um restaurante para sustentar os 3 filhos pequenos, Rodrigo, Simone e Ana. Apesar de tudo, Lourdes me tratava com respeito e sempre dizia: menina, a única coisa que pode mudar a sua vida é o estudo. Nunca se esqueça disso. E eu não esquecia. Nos momentos em que eu não estava ajudando com as tarefas da casa ou cuidando dos meus primos, eu mergulhava nos livros. A escola era meu refúgio, o único lugar onde eu sentia que podia ser mais do que apenas uma menina pobre. Os professores logo perceberam meu potencial e me incentivaram. Com o esforço, eu consegui uma bolsa para estudar administração em uma universidade estadual. Foi quando as coisas realmente começaram a mudar. Na faculdade, eu conheci Lucas. Lucas foi o meu primeiro amor. Ele era um dos veteranos mais populares da faculdade, conhecido por seu carisma e bom humor. Quando ele se aproximou de mim pela primeira vez, eu não acreditei que alguém como ele poderia se interessar por uma garota simples como eu. Mas ele parecia genuinamente fascinado pela minha determinação. Você é diferente, Letícia. Parece que você sabe o que quer da vida, e isso me inspira. Nos primeiros meses eu me sentia nas nuvens. Lucas era divertido, espontâneo e me fazia rir como ninguém. Mas com o tempo comecei a perceber que ele vivia um mundo diferente do meu. Enquanto eu passava noites estudando e me esforçando no estágio, ele estava mais preocupado com festas e viagens improvisadas. Nosso término foi inevitável. Um dia, durante uma briga, ele disse: Letícia, você vive para o futuro. Eu quero ver o presente. Talvez a gente não seja feito para isso. E ele tinha razão. Foi doloroso, mas necessário. Pouco tempo depois, eu comecei a estagiar em uma multinacional. Foi lá que conheci André, um analista experiente que parecia ter tudo o que o Lucas não tinha: maturidade, estabilidade e um foco no futuro. Ele me ensinou muito sobre o ambiente corporativo e, no início, foi um grande incentivador da minha carreira. Nos primeiros meses, parecia um sonho. André me levava a jantares elegantes, conversava sobre investimentos e viagens e me apresentava a um mundo que eu nunca imaginara. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Ele se mostrava controlador, sempre querendo opinar nas minhas decisões. Quando fui promovida, percebi que isso o incomodava.
Em uma discussão, ele disse: "Você acha que vai chegar aonde com essa obsessão por trabalho? Mulheres no comando não são levadas a sério." Aquelas palavras foram a gota d'água. Eu terminei com ele no dia seguinte, sabendo que não poderia estar com alguém que não respeitasse a minha ambição. Renato apareceu como um príncipe encantado. Ele era um amigo de um colega de trabalho e começamos a nos encontrar em eventos sociais. Renato era educado, carinhoso e fazia promessas de um futuro juntos. Mas havia um problema. Sua família, tradicional e conservadora, nunca me aceitou. Eles me viam como uma mulher ambiciosa demais e fora do padrão que imaginavam para ele. Renato dizia que me amava, mas nunca teve coragem de enfrentar os pais. Quando percebi que ele jamais se posicionaria, eu tomei a decisão por nós dois. Depois veio Marcelo. Ele parecia ser a resposta para todas as minhas orações. Carinhoso, compreensivo e encantador. Por meses eu vivi um conto de fadas, até o dia em que recebi uma ligação inesperada de uma mulher que se dizia ser sua esposa. Eu descobri que Marcelo tinha uma família em uma outra cidade e vivia uma vida dupla. Eu senti meu coração quebrar em 1000 pedaços. Depois disso, jurei nunca mais confiar em ninguém. Anos depois, já como diretora da multinacional que trabalho hoje, aceitei que minha vida seria focada no trabalho. Mas em uma noite de insônia, baixei um aplicativo de relacionamento por curiosidade. Foi assim que conheci Tadeu. Diferente de todos os homens que vieram antes dele, Tadeu era simples e autêntico. Desde o primeiro encontro, ele me fez sentir que eu poderia ser eu mesma. Ele não estava interessado no meu cargo ou no meu salário. Ele queria conhecer a Letícia, a mulher por trás da profissional. Fizemos inúmeras viagens juntos, explorando desde as praias do Nordeste até as montanhas na Europa. Com ele, eu redescobri a leveza da vida e o prazer de simplesmente estar ao lado de alguém. Ele era meu porto seguro, meu melhor amigo e meu amor. Quando Tadeu se ajoelhou durante uma viagem à Toscana e me pediu em casamento, meu coração disparou. Eu queria dizer sim imediatamente, mas havia algo que ele não sabia. Semanas antes, eu havia recebido um diagnóstico terrível. Eu estava com câncer em estágio terminal. De repente, meu maior sonho, casar de véu e grinalda, se tornou um dilema. Como poderia arrastá-lo para uma jornada que sabia que seria curta? Além disso, casar na igreja era um desejo profundo meu. Mas eu sabia que, como católico, ele não poderia se casar novamente na igreja caso eu morresse. Enquanto olho para o anel em minha mão, sentada no quarto de hotel, pergunto a mim mesma: o que é mais egoísta? Realizar meu sonho ou poupar Tadeu de uma despedida tão dolorosa? O anel de noivado em minha mão parecia mais pesado a cada instante. Sentada na varanda do quarto de hotel, com a paisagem deslumbrante da Toscana ao fundo, eu me senti esmagada pela indecisão. Meus olhos se encheram de lágrimas, enquanto eu pensava em tudo que tinha enfrentado até ali. Meu passado, minhas perdas, minhas lutas. Tudo isso me trouxe até este momento, mas agora parecia que o destino tinha me pregado uma peça cruel. Eu queria casar, sempre quis. Desde menina eu sonhava com um vestido branco, um buquê de flores e a promessa de um amor eterno diante do altar. Durante anos, aquele sonho parecia impossível. Faltava tempo, faltavam recursos e, acima de tudo, faltava a pessoa certa. Agora eu finalmente tinha encontrado o Tadeu, o homem que me fazia sentir viva, completa, que me aceitava exatamente como eu era. Mas a que custo? A minha mente voltou à conversa que tivemos na noite anterior. Ele estava tão feliz, tão cheio de planos para o futuro. Falava sobre a casa que queria comprar, os lugares que ainda sonhava em conhecer comigo, até os filhos que ele eventualmente queria adotar, porque sabia que, devido à minha idade, talvez não fosse possível termos nossos próprios filhos biológicos. Eu me perguntei, será que ele ainda teria esse sonho se soubesse da verdade? Será que continuaria me vendo como o amor da sua vida ou como uma lembrança de tudo que ele perderia em breve? Minha maior dúvida, no entanto, era o impacto que o meu sonho poderia ter na vida dele. Como católico, Tadeu sempre quis um casamento religioso, assim como eu. Mas casar na igreja era um compromisso eterno, algo que não poderia ser desfeito.
E se ele quisesse se casar novamente após a minha partida? E se eu fosse a razão dele não ter uma segunda chance de encontrar o amor? O amor, pensei, às vezes exige sacrifícios. Mas qual sacrifício era maior? Desistir do meu sonho ou carregar comigo a possibilidade de estar privando Tadeu de um futuro mais feliz? Tomei outro gole do vinho na tentativa de clarear a minha mente, mas as perguntas apenas se multiplicavam. Lembrei-me de tudo que Tadeu já havia me dito ao longo do nosso relacionamento. Ele sempre me dizia que me amava por quem eu era, não pelo que eu fazia ou pelo que eu poderia oferecer. Ele dizia que não importava onde estaríamos desde que estivéssemos juntos. Mas eu sabia que ele não tinha todas as informações. Ele não sabia que eu tinha pouco tempo, que cada viagem que fazíamos, cada jantar romântico, era um esforço consciente para aproveitar o máximo que eu podia antes que o meu corpo me traísse de vez. Eu havia escondido isso dele, achando que tinha tempo para lidar com tudo isso mais tarde. Agora, mais tarde, estava à minha porta. A ideia de contar a verdade para Tadeu me aterrorizava. Como ele reagiria? Ficaria com raiva por eu não ter contado antes? Choraria? Ou ele tentaria me convencer de que o casamento ainda era a coisa certa, mesmo sabendo que não teríamos um para sempre? E eu? Será que conseguiria carregar o peso de ver Tadeu ao meu lado, sabendo que a cada dia eu estaria deixando ele para trás? Eu não queria que ele fosse meu cuidador, meu enfermeiro, alguém que sacrificasse seus sonhos para cuidar de mim enquanto eu definhava. Eu queria ser sua parceira, sua igual, alguém com quem ele pudesse planejar a vida. E isso eu sabia, eu não podia mais oferecer. O céu começou a escurecer e as luzes suaves da Toscana pintaram o horizonte em tons de laranja e púrpura. Era o tipo de cenário que em qualquer outra circunstância me faria sentir grata, feliz. Mas naquela noite era como se o mundo tivesse me mostrando o quão breve e efêmera a beleza poderia ser. De repente, pensei em meus pais, na força que a minha mãe tinha, mesmo nos dias mais difíceis, e na determinação do meu pai de nos manter unidos enquanto podia. O que eles fariam se estivessem no meu lugar? Eles sacrificariam seus sonhos por amor? Ou lutariam para viver cada momento ao máximo? Eu me lembrei da tia Lourdes, de suas palavras sempre duras, mas cheias de verdade. Menina, a vida é sua. Você faz o que pode com o que tem, mas nunca desista do que é importante para você. Então havia Tadeu. Ele era diferente de todos os homens que passaram pela minha vida. Lucas me amou, mas só enquanto eu cabia no mundo dele. André queria me moldar a sua ideia de mulher perfeita. Renato nunca teve coragem de me escolher de verdade. Marcelo, bom, ele foi uma mentira desde o início, né? Mas Tadeu era verdadeiro. Ele me escolheu pelo que eu era. Eu respirei fundo. Não era justo com ele. Eu sabia que tinha que contar a verdade antes de tomar qualquer decisão. Ele precisava saber tudo antes de se comprometer. Antes de me prometer um futuro que eu talvez não pudesse cumprir. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele me amava o suficiente para me aceitar, mesmo com a realidade dolorosa. Ainda assim, eu me perguntava, seria amor ou egoísmo aceitar o pedido? Ou deveria agarrar o pouco tempo que nos restava e viver intensamente, mesmo sabendo que ele pagaria o preço pela minha partida? Naquela noite, eu tomei uma decisão. Não seria fácil, mas era a única maneira de honrar o amor que sentia por Tadeu. No dia seguinte, sentaríamos juntos e eu contaria tudo. Todas as minhas dúvidas, todos os meus medos e, acima de tudo, o diagnóstico que vinha aguardando. Ele merecia saber, merecia escolher com clareza e liberdade. Se ele ainda quisesse casar, eu diria sim. Não porque eu estivesse ignorando as consequências, mas porque aprender ao longo de tudo que vivi que o amor verdadeiro não é sobre quanto tempo temos juntos, é sobre como usamos o tempo que temos. Se por outro lado ele decidisse que não queria carregar esse fardo, eu entenderia. Eu amaria mesmo assim e eu deixaria partir. Porque o amor verdadeiro também é isso, saber quando soltar alguém para que ele possa ser feliz. Enquanto eu fechava os olhos naquela noite,
Senti algo que não sentia há semanas. Paz. Não era o fim da minha história, mas o começo de uma nova jornada. Uma em que o amor seria meu guia, não o medo. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, vem cá, vamos conversar. Primeiro de tudo, respira fundo. Eu sei que a sua cabeça deve estar um turbilhão agora, com 1 milhão de pensamentos e dúvidas. Mas olha, ninguém no mundo pode tomar essa decisão por você. Só você sabe o que você está sentindo e o que quer para sua vida. Você está preocupada em ser egoísta, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Querer ser feliz, realizar seu sonho, não é egoísmo, é humano. Você passou por tanta coisa, lutou tanto e agora que encontrou o amor da sua vida, parece que a vida está te testando de novo. É injusto, eu sei, mas isso não significa que você precisa abrir mão de tudo. Pensa comigo, o Tadeu te ama de verdade, certo? Ele não está com você pelo que você pode oferecer, mas por ser quem você é. Você já me contou que ele é carinhoso, compreensivo, aquele tipo raro de pessoa que faz tudo valer a pena. Então, por que você não deixa ele decidir isso também? Conta pra ele, fala do seu medo, das suas dúvidas, dá a ele a chance de escolher ficar com você, mesmo sabendo de tudo. Sabe, às vezes o amor é mais forte do que a gente imagina. E sobre essa história de casamento na igreja, amiga, pensa bem. Você está antecipando um problema que talvez nem aconteça. Quem garante que Tadeu vai querer casar na igreja de novo, se lá na frente você não estiver mais aqui? E mesmo que ele queira, você acha que ele não encontraria uma solução? Isso é só um detalhe. O que importa é o agora. Você merece ser feliz, Letícia. E olha, se casar na igreja é seu sonho, por que abrir mão disso? Você já passou por tantas dificuldades, já teve que desistir de tanta coisa. Não deixe essa doença roubar mais isso de você. E vou te falar. O tempo que a gente tem com as pessoas que amamos nunca é suficiente, mesmo que sejam décadas. Então viva o momento, faça valer. Mas claro, seja honesta. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que o amor de verdade suporta até as piores tempestades. Aposto que Tadeu vai querer segurar sua mão e passar por isso com você. Agora, amiga, vamos lá. Coloca essa angústia pra fora, chama ele, explica tudo, chora se precisar. Mas não tenta resolver isso sozinha. O amor é para ser compartilhado e vocês dois merecem decidir isso juntos. Seja qual for a escolha, tenho certeza que você vai fazer o que for melhor. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ativem o sininho, por favor. Eu agradeço demais. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.